Letras brancas sobre tela preta, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução, Prefeitura de Araxá, Nossa Gente em primeiro lugar, Fundação Cultural Calmon Barreto. Surge uma foto antiga em preto e branco de um casal. A foto seguinte, também sem cor, revela 15 membros de uma família usando roupas sociais. Meu nome é Ronaldo Alencar Porfírio Ronaldo, neto Borges. do maestro Elias, é idoso, Sou neto tem do pele Elias clara, Porfírio de cabelo Azevedo, grisalho pai da e minha usa uma mãe. blusa amarela. Está Minha mãe era sentado a numa única sala e ao segunda fundo há filha. 3 Ele quadros teve e um piano 10 preto. filhos, 8 eram homens e 2 mulheres. Uma é minha mãe, a outra Araceli, que morreu nova ainda, né? Mas era uma Cecília Porfírio de Azevedo. Eu fui leitor para ele ficou séculos velho, surdo e falando mal, né? Eu já conheci assim, né? A minha intenção Essa é a aqui, neta, principalmente, Maria prestar Virgínia homenagem a um Porfírio, grande homem, idosa, que foi pele meu avô, clara, avô cabelo Eliazinho. grisalho, Apesar de usa eu ter blusa convivido branca pouco com ele, que estampa ele faleceu, azul eu e devia calça ter cerca de laranja. 16 Está anos. sentado em um sofá Eu convivi claro. na casa dele, nasci na casa dele, né? A casa que foi O vídeo demolida há mostra pouco tempo. o casarão Nasci ali, minha mãe alaranjado de nasceu ali, esquina com uma minha porta mulher, e minha 8 avó janelas nasceu ali, azuis. E também de ouvir meus irmãos mais velhos falarem dele, contar como que foi a criação da família dele, dos filhos, dos tios. Então eu passei a admirá-lo muito, porque ele era muito à frente do nosso tempo. Então eu sou muito grata de ouvir contar e também de ter desfrutado dessa época, sabe? O Olhazinho foi especial. E assim, Letras amarelas sobre o fundo preto se organizam na tela formando os dizeres: Maestro Elias Porfírio de Azevedo, uma sinfonia araxaense. Mas o pai dele, quando morreu, a mãe dele casou de novo, poucos anos depois, e ele foi para o seminário jesuíta em Mariana. ele estudou Essa é no Seminário Juliana Mariano até Leitão os Barreto, 17 anos. pele clara, cabelo Voltou para cacheado Araxá. escuro, veste Chegando blusa em bege Araxá, e calça ele não preta. retornou Está pro sentada seminário perto de novamente. quadros e um Não acorde. pôde ser É ordenado monitora porque e era museóloga. doente. Ele tinha já no começo de receber Iber, mas ele teve a vitaminosa no seminário, que era usual, a comida muito pobre. E voltou para Araxá e se casou aqui aos 19 anos, por aí. Saiu do seminário e rapidamente se casou. E deixando o seminário, ele já trouxe toda a sua cultura, né? Que de seminarista daquela época, então, que a igreja tinha muita influência, e ele teve muitas oportunidades de aprender, de desenvolver culturalmente. E ele chegou aqui em Araxá e ele conheceu a minha avó, vovó Dolores, que era filha única, e começaram a namorar e se casaram. E eles tiveram 11 filhos. Um faleceu antes dos 2 anos de idade. O seu Elias era músico, ele tinha ouvido absoluto e ele era um músico autodidata. E todos os filhos nasceram com aptidão musical. Então eles tiveram aquele tanto de filho, mas é uma família assim, extremamente patriarcal. Destacava pela autoridade do pai. Então os filhos tinham muito respeito por ele e a gente também, como neta, aprendeu esse legado, né, de respeito, só falar oi vô, oi vó, só isso porque era o máximo que dava de oportunidade, né? Mas a gente aprendeu muito com os tios, porque eles também, o vovô Olhazinho fez muita questão que eles se formassem, estudassem, morassem fora, para pegar justamente para voltarem formados. O curso superior e tudo, a maioria, de fato, formou. E a natureza dele era gostar de arte. Ele preocupava com arte para o povo, não demagogia. Ele gostava e você viu aqui e via, né? E o vovô Olhazinho fez muita questão que eles desenvolvessem no lado da cultura também. Então, como aqui não tinha professor para nenhum instrumento, a cidade era muito pequena. Então, ele trouxe professores de fora que vinham para cá, hospedavam com ele para dar aula para os filhos que tiveram oportunidade de aprender música. E lá tinha uma parede, estava escrito Quarto dos Músicos, Sala dos Músicos. Depois foi pintado, mas já ficou a parede lá. Depois nós rebocamos para ver lá. Estava lá o que ele fez lá no Quarto dos Músicos, a casa dele. Então eles formaram o grupo, né, dos irmãos Porfírio, e o vovô Olhazinho tinha a banda Santa Cecília, que tocava nas festividades da cidade. Seu Elias
fundou a primeira banda de Araxá. Foi em 1906. E a banda chamava Foto Banda antiga em Santa preto e branco de um Cecília. grande grupo de Teve a homens junto a um participação carro de com vários terno, chapéu e músicos de seus Araxá, respectivos e instrumentos alguns dos musicais. filhos dele também participaram durante um tempo dessa banda Santa Cecília. A banda era toda Noutra imagem, uniformizada, homens de farda em e estilo cap posam militar. para a foto com instrumentos Inclusive, musicais. aqui no museu nós temos a indumentária. Na é muito tela agora há um interessante, que expositor do museu ela com tem um exemplar 119 de uniforme da banda. E É a escola bege, de com música detalhes em hoje de vermelhos Araxá e botões metálicos no fez uma peito. homenagem a esse homem que foi tão importante para a nossa cultura, Uma para a foto da nossa arte escola de musical, música que a revela que é escola de uma música de Araxá construção se chama antiga e amarela com Elis 3 Porfírio arcos na entrada. Azevedo. Eu estudei a história da música brasileira, dos Leandro grandes Porfírio é compositores, músico e bisneto as do maestro. influências Tem da pele nossa clara, cultura, cabelo escuro, veste desde a blusa época que foi bege e visto. está sentado em E uma assim, varanda. você pegando a importância que foi Pixinguinha no Rio, e ele fazendo o que ele fez aqui, em Araxá, ele não deixa nada a desejar, perto que foi Pixinguinha, perto que foi Radamés em Atre. Ele cresceu tão quanto, ou igual, proporcional, eles fizeram na importância na música brasileira. Mas ele então introduziu a música praticamente, acho. E assim, que tinha orquestra, a cidade conhecia, tocava em muitas festas, e, mas coisa não tinha sentido econômico, quer dizer, gostava de música, né? E quando os filhos, todos eles, quando chegavam depois de 7 anos, aprendiam música, todos aprendiam a tocar flauta Beck, flauta doce, que era o instrumento que introduzia as pessoas na música, na visão dele, né? Mas essa é a flauta minha hoje. Ronaldo A aparece minha de mãe pé estudou segurando com uma ela, flauta todos. preta. Depois, quando entendia a música, ele escolhia o instrumento. E ele comprava o instrumento, ou procurava obter um instrumento que satisfizesse a Foto em vocação sépia dentro mostra da 4 banda, de homens uma orquestra, tocando, para um aquelas piano, um habilidades já dos violoncelo filhos, viu? e 2 E violinos. assim ele criou a orquestra. Foto em A preto e maioria branco deles de 3 homens, um no pegou essa piano, orquestra há outro muitos com anos. sasse e Eles se um com reuniam uma vez violino. por semana para ensaiar as músicas. Então, lá no casarão, lá da Avenida Antônio Carlos, era a casa de esquina, abria as janelas enquanto eles ensaiavam e o pessoal ficava passeando por ali para escutar, para desfrutar daquele momento musical. E os irmãos de brincadeira puseram o nome. Hoje vai ter tocata? Então, tocata era a reunião dos irmãos, cada um com seu instrumento, para tocar para a minha avó, para agradar a minha avó. Até que a minha avó morreu. E eles, foi uma tristeza, eles ficaram dispersos. Não tinham mais apetite para a atuação externa da igreja. A última vez que atuaram foi em 1965, né? Porque quando a minha avó morreu, eles se distanciaram. Porque a reunião era sempre na casa da minha avó, que era a O casa que foi casarão demolida agora é por Deus. mostrado de A vovó cima. Dolores era assim, o oposto do marido. Ela era o ponto principal, porque ela apaziguava o nervosismo, a brabeza do marido. Ela era mansa, meiga, boa. Então, eles queriam homenagear a vovó Dolores, que era para eles, era a mãe, né? A mãe da época. E ela, então, a vovó Dolores, então, eles tocavam para ela. E quando terminava de tocar, eles tocavam a música preferida dela, que chamava Caminito, que é uma música espanhola. Então, uns anos atrás, a Beatriz, minha irmã, e a Ângela, filha do Mário, o Timário tocava saxofone. Combinaram de fazer, na época do aniversário dele, a tocata. Dia 18 de setembro acontecia a tocata. Aí eles fizeram no Clube Brasil, no Clube Araxá. Então, todo ano, a princípio, era lá na rua, em frente à casa. Mas como às vezes nessa época chove, eles transferiram para um salão. Então, era tocata. Então, eles fizeram várias tocatas. Eles chamavam os músicos de Araxá. E a tocata sempre terminava com o Caminito, que era a música preferida da minha avó. Então, houve aquela tradição de muitos anos. E o que a gente ouve contar é que vovô Lhazim fazia muita questão desse momento de reunir os filhos, tocar, seguir as partituras, tocar tinha um que tocava violino, tinha um que tocava piano, tocava clarineta, e aí eles ali tocavam. Eles tocavam ali de tarde, eu assisti muitas vezes. O povo ficava naquela
meia praça ali ouvindo. Mas eles tocavam algumas músicas da época lá. Mas aí dava a visão que ele tinha, gostava da música, escreveu no jornal, lia bastante, perdeu a vista, não pôde nem ler e nem ouvir música praticamente. Não é? Ele se portava tanto com a cultura que ele assinava todos os jornais e revistas do Brasil. Chegavam tudo na casa dele. Lá eu recebia de todos os meses, todas as semanas, todos os dias, pelo menos 3 jornais, que era o Jornal do Rio de Janeiro, era o Estado de São Paulo, o Estado de Minas e o Jornal de Uberaba, e o Jornal Religioso. Sempre. As revistas todas de maior apreciação, Manchete, Cruzeiro, etc., também eram recebidas quando saíam, e também as revistas Life, por exemplo, porque os filhos militavam mais ou menos bem em inglês, alguns, e francês. Então, eu vi revista com língua que eu não entendia, né? Mas essa revista ficou esse ano. A mesa que onde eu sentava a conversar, os jornais ficavam ali. Eu aprendi a ler jornal lá, aos 9 anos. Eu lia. E meu irmão até achava que era um desperdício jogar o jornal fora, não entendia. Mas eu aprendi a ler jornal, gosto. Eu sou leitor de jornal, sou rato de jornal, gosto. E ele era muito generoso com relação também a distribuir essa cultura para as pessoas, para quem tinha interesse, culturalmente falando. E lá no casarão que ele morava, tinha a entrada do casarão, era um corredor, e logo tinha uma mesinha e tinha um sofá de vime, aonde o seu Elias gostava de ficar sentado, tanto para ler essas revistas e esses jornais, quanto para ficar olhando os transeuntes na rua. E essas revistas e esses jornais também, as pessoas de Araxá, os cidadãos araxaenses, os transeuntes que passavam ali, que tinham interesse, podiam entrar, porque a porta ficava totalmente aberta, podiam entrar e usufruir da leitura dessas revistas, desses jornais, pela generosidade do seu Elias, querendo também levar a cultura ao povo araxaense. Mas a verdade é um amor familiar, a vocação dele, a importância da cultura no sentido de desenvolvimento humano. E esse é cérebro, pastor. E eu vou olhar assim também uma coisa que a gente lembra, eu e minha irmã, que ele fazia muita questão do mês de maio, que era um mês de homenagem à Nossa Senhora. Então, todo dia tinha uma celebração na matriz, a gente ia levar flor para Nossa Senhora. E no último dia, dia 31, era o dia da coroação. Uma menina era escolhida para coroar a Nossa Senhora. E como o povo olhazinho queria levar a gente para a igreja, né? Queria que a gente rezasse e tudo, ele falou, vocês vão lá na missa e leva uma flor para Nossa Senhora. Eu vou sentar na ponta do banco, e ele usava assim uns conjuntos, uns ternos de brim marrom, não esqueço disso, em chapéu, porque antigamente todo mundo usava chapéu, né? E ele sentava assim, e a gente puxava o paletó dele, ele via que a gente estava ali. Ele falou, aí eu vou olhar. Os que puxaram meu paletó, no fim da semana, pensar que eu dou um picolé. Picolé naquele tempo era uma coisa muito diferente, né? Hoje a meninada chupa picolé a semana inteira. Mas naquela época a gente achava bom, a gente ia, puxava o paletó dele, ele olhava assim, via que era a gente, passava lá no domingo e dava um picolé. E as meninas para trás, que não tinha nada a ver com a família, achavam que aquilo era brincadeira, vinha tudo puxando também o paletó dele. Mas eles distinguiam bem as netas, né? Então eu tenho essas boas lembranças dele, o rigor dele com a família, de ouvir meus irmãos. Porque eu já peguei bem idoso, ele faleceu com cerca de 85 anos, bem idoso, muito já debilitado. Como ele tinha tido peribéria, tinha as mãos muito grandes, os pés eram de sapato especial, muito grande, né, redondo assim. E ele olhava para a gente assim e falava alguma coisa. Não esqueça que a gente estava brincando, as primas, andando ali dentro de casa, e ele falou assim, tem vontade de casar, minha filha? Eu falava, tem. Então casa logo que o casamento vai acabar. Isso lá para 1965, 63, né? Você vê, naquela época ele já achava que, pelo caminhar da carruagem, que casamento já seria uma coisa que seria banido dos costumes, né?
Então, Haroldo minha mãe Cacheta sempre contou Júnior história, é né, pra músico e mim, né? bisneto do Até alguns maestro. tios Tem meus, pele meus clara, tios, né? cabelo Contavam escuro, quando a usa gente ia blusa azul nas e tocadas, né? atrás Que de onde tinha, né? está sentado há Pra plantas tá verdes. homenageando ele, né? O mais interessante, assim, que eu acho é o tanto que ele era à frente do tempo, né? Como a minha mãe falou mesmo, porque naquela época, né, que a cultura não tinha um acesso que hoje em dia as pessoas têm à cultura, né? Que hoje em dia você tem internet, né? Tem vários meios de comunicação, tudo. Naquela época nem professor presencial em Araxá não tinha, né? Tinha que trazer de fora, tudo. Então, ele valorizava muito a cultura, né? Uma coisa que na época, se hoje em dia a cultura ainda não é tão valorizada, né? Naquela época eu acredito que menos ainda, né? Muito menos, né? Então, eu admiro muito isso aí. E ele é um visionário, assim, vamos dizer, para a época, assim, ele foi um cara adiante a seu tempo, né? Eu sei que a minha avó era muito rica, né? E ele triplicou o dinheiro dela. Numa época que as possibilidades aí de crescer profissionalmente, contatos profissionais era muito restrito, ele foi muito longe, né? E fez muita coisa aqui em Araxá, ele fez prosperar a cultura, a arte. Não, cara, assim, adiante a seu tempo. O seu Elias foi um grande empresário em Araxá, ele tinha fazendas, ele era comerciante. E por ele ter todos esses bens, isso também ajudava, cooperava para essa vontade que ele tinha de trazer cultura para Araxá. Mas ele mandava os filhos, depois de chegarem a essa altura, em 9 anos, todos aprendiam um ofício. Tem sapateiro, alfaiate, carpinteiro, marceneiro, e ele dizia que essa profissão vai ter enquanto o mundo durar. Então, a visão dele é que a profissão é uma coisa no nível ofício, ninguém pode tirar de você. Então, é importante estar prevenido, né? E assim todos Magali tinham a Cunha sua arte Porfírio é junto com o seu ex-presidente curso de faculdade, FCCB, porque se o curso idosa, de pele faculdade clara, cabelo não desse grisalho, certo, blusa tinha clara esse de ofício. tricô, E calça se quisesse verde e também, está podia sentado em um ter esse sofá ofício. claro. Dali para frente, todos estudaram. Ele mandou todos os filhos, vou falar todos para generalizar, evidentemente tem alguma pequena exceção aí, mas ele que foi ex-aluno jesuíta, selecionou o colégio jesuíta em Nova Friburgo, no estado do Rio, para formar os filhos, e eles foram para lá. E todos que chegavam na idade iam para lá, estudaram lá. O Dom Zé Gaspar Casamento, que se conhece o arcebispo de Araxá, ele foi junto com o meu tio, que é o Padre Laor. Ele iniciou na vida religiosa lá, levado pelo meu avô, não por necessidade deles, mas por convívio, né? E a formação religiosa do Padre Laor começou aí. Então, eles achou que o jesuíta mais completo. E, de fato, ali ele expandiu o gosto pela música, pelas artes. Ele não vinha de 6 em 6 meses, era 1, 2 anos, né? E voltou com uma base cultural diferente para quem está disponível em Araxá, porque Nova Friburgo está perto do sul de Minas, e Minas ali naquela parte, na verdade, é a alma do Brasil, não é? Mas Foto eles foram preto para e lá, branco de estudaram, 4 homens de voltaram, terno escuro. tem arquiteto, tem dentista, farmacêutico, mas Foto eles em foram sépia todos, de 4 homens de terno claro vieram com essa sentados em uma base escadaria. da arte, a profissão e a cultura. Ele era um homem voltado para a cultura, mesmo que fosse inconscientemente, que ele não tinha ideia de fazer cultura. Ele gostava daquilo, né? Os filhos dele eram A câmera primogênitos percorre do uma Padre parede com Laor, foto dos filhos, a que seguir, foi imagem deles em moçado, foi sépia. trabalhar em Padre Padre Laor Lucas. com batina e O Mário óculos. Porfírio de Azevedo, ele teve formação Mário tem pele acadêmica, clara, ele tocava sobrancelhas grossas saxofone e olha para a clarinete. câmera. E ele foi um dos primeiros dentistas de Araxá a trazer o primeiro raio-x de odontologia aqui para a cidade de Araxá. Araceli tem pele Araceli clara e cabelo tocava Chanel flauta ondulado. transversa, faleceu muito nova, com 53 anos de idade. A Cecília tocava piano Cecília e tem pele flauta clara, transversa. cabelo Parou Chanel de tocar liso e piano lábios para se pendendo casar, para Teve baixo. 17 filhos e foi morar na fazenda. O Lamartine Lamartine tem tocava pele clara e trombone, cabelo e ele escuro foi cheio. fazendeiro, comprou uma chácara
e foi se dedicar exclusivamente à chácara dele. O Joaquim tem foi pele clara, farmacêutico, cabelo escuro e nariz professor, pequeno. ele era poliglota e ele tocava a flauta transversa e violoncelo. E Foto foi em o sépia da sede do jornal, uma construção Correio com de 3 Araxá, portas em em arco. 1957. O Genaro foi comerciante. Genaro e tem ele pele tocava clara, violino. cabelo escuro e também ele costeletas de participou tamanho muito médio. do cinema teatro. Lá Foto em Patos de preto e Minas. branco do Na cinema verdade, teatro, um ele prédio foi de pra 2 lá andares de esquina e exatamente abaulado. pra isso. O Apulcro, ele era Apulcro tem dentista pele e claras e na olhos orquestra a amendoados. participação dele era como pianista. O Guzmão foi eletrotécnico. Guzmão sorri para a tocava foto e usa acordeon. chapéu. E ele trabalhava na oficina ao lado da casa do pai. O Jarbas teve formação acadêmica. Ele era Charbas advogado, tem olhos foi amendoados, poliglota, sobrancelhas ele se marcantes e formou cabelo na cheio. USP. Ele tocava piano também, mas ele não participou da orquestra Irmãos Porfírio. O único que não tocou instrumento musical nenhum foi o padre Laor. Aqui na Sala dos Músicos, no Museu Memorial, onde está exposta toda a história da família através dos objetos deles também. Aqui nós temos vários objetos que pertenceram a eles, inclusive as composições de A valsinhas tela que mostra na eles parede faziam a também, partitura do os sonho que instrumentos vive. musicais, É sobre exposituras, objetos saxofone, que acórdeon pertenceram vermelho de às matropélula, filhas, capas de Cecília, discos, livros de Araceli, receitas mineiras da vários avó objetos Sila, também do padre título Laor, que são eleitoral, muito foto do interessantes. padre Laor Estão todos usando expostos batina, aqui. certidão O de Museu Memorial de nascimento, Araxá, placa do bairro Padre Laor. durante muitos anos, ele foi Foto no do casarão visto de da frente. família Porfírio Azevedo. E dentro do casarão, uma grande parte das Imagens salas do internas casarão mostram a sala foi de estar com sofás, dedicado cortinas, a mesas de contar centros, a vasos de história palmeiras, da família. tudo verde, Era exceto lá o chão que é ficavam vermelho. expostos os No ambiente há objetos, quadros nas paredes e nas prateleiras de um expositor. geografia, fotos, tudo relacionado à família. O Memorial de Araxá Noutra foto há um homenageando piano, cello, a um família violino, Porfírio acórdeon, de Azevedo saxofone e nas através paredes dessa retratos dos sala 10 filhos e uniforme emoldurado. Em 1900, os primeiros anos do século passado, ele entrou gostava de teatro, ele escrevia pequenas peças de teatro, treinava, os filhos também atuavam, e ele atuou muito nessa parte de teatro, e inclusive escrevia as pequenas peças assim, eu até tinha de uma coisa muito simples para ser falado para a gente, com aquele teor cultural da época, né? O senhor Elias viajava muito, ele e Dona Maria Dolores, para o Rio de Janeiro, para assistirem peças de teatro, filmes que ainda não tinha acesso aqui em Araxá, para ele ter novas ideias, para expor essas ideias quando ele estivesse em Araxá. Você vê que meu avô era tão culto que ele montou um cinema, foi o primeiro cinema da cidade, né? Trazia filmes para passar ali, a princípio era até filmes mudos, né? Que eram narrados, né? E eles tocavam antes da sessão cinematográfica. Isso funcionou por muitos anos com eles tocando. E lá para 1900, começo do século, ele já fazia teatro. Ele resolveu construir um teatro. E ele já tinha um cinema que era ali em frente, no começo da Franca de Castro, e no meio da loja de imóveis, ali em frente. Ali foi esse cinema onde ele atuou, e os filhos, o cinema era mudo, a orquestra dele dos filhos, vamos dizer, tocavam as músicas dos filmes, aquilo era adequado. Tem uma narração e entrava a música nas horas adequadas. Então, essa orquestra pertencia ao cinema e eles tocavam atrás da tela, por exemplo, colocando a música no filme por orientação, talvez, até do distribuidor dos filmes, né? Não era só o cinema que funcionava. O seu Elias também tinha o teatro no cinema. Quando não funcionava o cinema, funcionava o teatro. Tudo no Cine Trianon. Foto preto e branco do Cine Trianon, um largo prédio claro com 15 acessos em Construiu um arco. cinema de 400 lugares em Araxá em 1900 e pouco,
que Araxá devia ter o quê? Uns 8.000 habitantes, 10.000 habitantes, talvez, né? Mas ele queria o teatro. Aí entrou, ele já era empresário, entrou o cinema falado, né? E perdeu, era cinema mudo, e perdeu, mas ele ficou dentro do ramo com os filhos até possivelmente quase 70 anos, né? Mas ele fez o cinema, no mínimo, no andar da construção, ele percebeu a entrada da força do cinema e fez Cine Teatro. Abrindo um parágrafo aí, que sempre foi ao Rio de Janeiro assistir óperas. Uma vez, sempre, eu digo, uma vez por ano, ou 2 vezes, talvez, né? Ele gostava de música e arte. Realmente era um homem feito para as artes, para produzir a arte, e para participar da arte que ele próprio produzia e da arte vigente, né? Tinha uma personalidade um pouco múltipla, né? Mais aberta para a época. Se você pensar em Araxá em 1905, por aí, ele era um moço de 25 anos, né? Mas esse é um homem que teve aí, deixou uma lembrança que tem a sua influência, né? Mas sempre fez tudo desapegado, não tinha ambição. Ele gostava mesmo de arte, especialmente música, né? E na época do centenário de Araxá, em 65, houve a comemoração lá no Colégio São Domingos e os irmãos Porfírio tocaram junto pela última vez. Como a plateia era muito de pessoas mais idosas, foi um choro geral, porque lembrava da juventude, daquela época das tocadas, da Avenida Antônio Carlos. Então, foi um acontecimento de muito destaque no centenário de Araxá. E eu me lembro quando a última vez eles tocaram ao vivo, que foi quando foi o centenário da cidade de Araxá, em 1965. Eles já não estavam mais tocando, mas aceitaram tocar porque era o centenário de Araxá. E foi assim muito comovente, porque ali em 1965 havia muitas pessoas idosas que os conheceram no auge delas próprias e deles. Então isso me marcou. Então, eu acho que culturalmente ele deixou um grande legado, que foi a música, né? Porque ele foi músico, instrumentista, passou isso para os filhos, e nós temos agora a terceira geração, que é o Júnior, o Leandro e o Porfírio, que foram os que ainda estão tocando, né? Que seguiram a tradição da família. Haroldo toca um violão claro usando a alça preta com detalhes brancos. Ele é destro. A flor mais linda do jardim, na primavera, você foi o que sempre quis um dia, minha paz, minha alegria, o que um homem espera. Depois que se foi, me vejo no deserto. Não há ninguém por perto, tudo é solidão. Depois que se foi, procuro algum caminho. Me sinto tão sozinho, sem a sua paixão. Depois que se foi, depois que se foi. Então, eu toco, né? Sou instrumentista, né? Toco um pouco de viola, violão, né? Não é o estilo clássico, né? Mas eu acho que tá na veia aí, né? Tem a ver com o legado da família, né? Com a origem dos Porfírio, né? Acaba que tem muito a ver, sim, né? E além do mais, eu também gosto de cantar e também compõe, né? Ultimamente tô mais focado em composição. Tem várias composições aí já feitas, né? Algumas já gravadas, né? 26 músicas gravadas por cantores de 8 estados diferentes, né? Então, eu acho muito importante esse legado da família e eu acho que serve como inspiração pra gente seguir em frente também, né? Serve como motivação. Viver de música, mexer com música não é fácil, né? Mas eu acredito que, pra mim, um orgulho também é uma satisfação ser o bisneto do maestro e tá levando à frente, adiante, esse legado da família, né? Na verdade, eu comecei a estudar engenharia, né? Eu fiz 3 anos de engenharia mecânica. Mas aí a música foi crescendo muito na minha carreira.
Eu estava estudando engenharia e eu fui primeira flauta da Orquestra Sinfônica de Campos do Jordão, fui bolsista lá. E na época eu ganhei um prêmio no festival. Aí eu abandonei a engenharia e passei para música, né? Por causa desse incentivo aí. Eu achei que importante eu tocar isso para frente, né? Levar essa carreira de Leandro uma maneira segura mais duas séria. flautas Lá em Campos do transversas, Jordão, uma em cada conheci mão. vários franceses, né? E eles ficaram interessados em me levar para a França. E aí eu vi que eu fiz a escolha certa, né? Acabei largando a engenharia e seguindo para música. E aí eu fui fazer meus estudos na França. E fui primeiramente para ficar um ano, né? E como deu muito certo, eu ganhei bolsa e tal, acabei ficando 7 anos estudando lá. E uma coisa que o meu bisavô falava, que o meu avô falava, né? Que música não é uma profissão que você estuda e é músico. Música tá no sangue. Ou você nasceu músico, ou a única profissão que você ou é realmente um músico, ou é um amador. Não tem meio termo, né? Ou é ou não é. Eu descobri isso na Europa, né? Porque eu cheguei lá como brasileiro, acabei incomodando muito flautista lá nos concursos. Aí eu vi que a música estava no sangue, né? Leandro se apresenta para a câmera tocando flauta transversal. Tela preta com dizeres. Maestro Elias Porfírio deixou sua marca na música e na cultura de Araxá, inspirando gerações. Sua melodia ecoará para sempre. Entrevistados: Haroldo Cacheta Júnior, Juliana Leitão Barreto, Leandro Porfírio, Magali Cunha Porfírio, Maria Virgínia Porfírio, Ronaldo Porfírio Borges. Direção: Diogo Milagres. Produção executiva: João Paulo Santos. Roteiro: Diogo Milagres. Direção de fotografia: Drigo Diniz. Operador de som: Bruno Carvalho. Câmera: Pedro Santos. Edição: Pedro Santos. Agradecimentos: Daniela Alves Borges, Regina Porfírio Azevedo e Banda Os Pato.